programado para eu trazer a palavra de Deus a vocês, mas tomamos conhecimento do que o nosso querido amigo e pastor Rodrigo Broto estava presente em Recife, veio para a formatura do seminário presbiteriano do Diogo, e aí nós então pegamos ele pelo laço, não é? E o convidamos a trazer a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Então, com muito prazer, a gente recebe aqui de volta, né, o Rodrigo, para ser ministro de Deus e voz de Deus ao nosso coração. Graça e paz, meus irmãos. É uma felicidade muito grande estar aqui de volta a esse púlpito. Eu certamente havia planejado estar aqui cultuando com os irmãos, e eu dou graças a Deus mais ainda porque o pastor Cláudio me fez o convite, e infelizmente a Alessandra e os meninos não puderam vir, mas eles certamente mandam o seu carinho, e já tive a oportunidade de abraçar alguns, e gostaria muito de ter o privilégio de abraçar todos vocês depois. Por favor, me deem esse privilégio. A saudade é muito grande. Por favor, continue orando por nós lá em Teresina, para que o Ministério da Palavra continue a sua eficácia ali naquela cidade, ali naquele estado, que necessitam tanto do Evangelho do nosso Deus. E orem também pela Lê. Para quem não sabe ainda, nós estamos aguardando mais um filho para a glória do Senhor. Por favor, meus irmãos, abram suas Bíblias no Salmo de número 62. Salmo 62. Prestem bastante atenção na leitura desta, que é a Santíssima Palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que honra é nós podermos abrir a Tua Palavra nesse momento, e não apenas lê-la,
mas saber que aprove ao Senhor mais uma vez nos conceder um dia especial na Tua presença, um dia de culto, um dia de reunião do Teu povo, onde aqui estamos não apenas para participar de um culto agradável ao Senhor, mas principalmente para ouvir a Tua santa voz, falando conosco, nos edificando, nos curando, nos tratando, apresentando a nós ainda a salvação que temos somente no Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo Evangelho que nós podemos ouvir deste salmo, escrito há tantos anos antes de Cristo, antes que o Teu Filho viesse ao mundo para nos resgatar de fato. O profeta, o salmista, já estava aqui nos mostrando o que é aguardar somente no Senhor pela nossa salvação. Meu Deus, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou inútil. E é por isso que nós confiamos somente no Senhor nessa noite, para que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações. E nós Te rogamos e não cansamos de pedir, Senhor, nos dê o privilégio de nessa noite vermos almas convertidas ao Senhor. Se alguém aqui entrou e ainda não conhece o poder salvador de Jesus Cristo, que essa pessoa não saia daqui sem se curvar diante de Ti, oferecendo toda a glória somente ao Senhor, pois Tu és digno de receber toda a nossa adoração. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês se lembram, mas não faz muito tempo, o Papa João Paulo II faleceu, precisou ser substituído pelo atual Papa. E durante aquele momento de escolha, se os irmãos bem se lembram, existe todo um protocolo para a escolha de um novo Papa. E durante aquele momento, eu lembro que eu ainda estava nos Estados Unidos, nessa época, e eu lembro que o que eu esperava ver naquele país de herança protestante, herança evangélica, não foi o que eu vi. Muitos católicos romanos ali se levantaram e mostraram toda a sua tristeza, porque o Papa João Paulo II havia morrido, e também uma esperança de que agora um novo Papa se levantaria. Mas eu lembro bem, numa reportagem que estava sendo feita naquele momento, a uma professora de uma escola católico-romana lá nos Estados Unidos, e aquela frase me marcou. A repórter perguntou o que ela estava sentindo a respeito da partida, da morte de João Paulo II, e ela, em lágrimas, em prantos, disse o seguinte: a nossa rocha se foi. Aquela mulher disse isso sem medo de estar errada, aquela mulher disse isso com toda a convicção do seu coração, em prantos: a nossa rocha se foi. Meus irmãos, essa frase, ela resume, infelizmente, o que todos aqueles que ainda não estão em Cristo, qualquer que seja a sua religião nesse mundo, ou a sua não religião nesse mundo, essa frase, essa resposta dessa mulher, apresenta para nós o que é o não confiar em Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Esse salmo, meus irmãos, nos apresenta uma ideia muito parecida com o que aconteceu durante o momento da Reforma Protestante. Se os irmãos prestarem atenção nesse salmo, depois você pode fazer isso com mais calma em casa, meditando sobre o sermão. Pare com sua esposa, com seus filhos, com seus familiares, reflitam sobre o que vai ser pregado nessa noite, e vejam quantas vezes a palavra somente
ou só aparece nesse texto. É óbvio que na melodia de Davi, aqui na poesia de Davi, essa palavra era fundamental para os seus dias. Que dias eram esses? O Salmo claramente nos mostra que eram dias de perseguição. Pessoas estavam tentando destruí-lo, pessoas do próprio povo estavam atrás do seu fim. Nós não sabemos exatamente quando é que Davi escreve essa poesia, mas nós sabemos que o contexto é esse. Nós sabemos que o contexto era então um contexto de retorno, um contexto de exclusividade, um contexto em que Deus demonstrasse mais uma vez que só Ele é Deus. Por que eu disse que isso se parece muito com a época da Reforma Protestante? Os irmãos conhecem bem a história da nossa igreja. Os irmãos conhecem bem que durante a chamada Idade Média, aquilo que aquela mulher respondeu, a nossa rocha se foi ali desenvolvido. A ideia do Papa, as falsas ideias, as falsas doutrinas do catolicismo romano, assim como tantas outras coisas, foram desenvolvidas até o ponto em que a igreja estava completamente corrompida. Já não havia mais culto verdadeiro. A palavra de Deus nem sequer era lida pelo povo. As pessoas não sabiam quem era Jesus Cristo verdadeiramente. Naquele momento, alguns crentes, líderes, pastores, teólogos, se levantaram e trouxeram para nós 5 somentes que até hoje fazem parte da base da nossa fé. Os irmãos conhecem isso como os famosos 5 solas da Reforma Protestante. Eu gostaria então nessa noite, a partir desse salmo, analisar mais uma vez cada um desses somentes. Em primeiro lugar, para nós vermos o quanto nós ainda estamos longe de viver, de praticar essa teologia tão linda, tão maravilhosa. Mas principalmente para nos mostrar que ainda há esperança, e que a esperança está somente em Cristo Jesus. Meus irmãos, vejam mais uma vez aqui então, como nesse salmo, o salmista, Davi, claramente nos apresenta o contraste entre aquele que crê ou confia somente em Deus e aquele que não confia em Deus, ou que diz confiar em Deus, mas confia em Deus e mais alguma coisa. Dessa maneira, então, negando a exclusividade divina em sua vida e principalmente na salvação. Vejam mais uma vez os versículos 1 e 2 comigo aqui, para nós analisarmos o primeiro somente dessa noite. Versículo 1 começa: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Aqui claramente, meus irmãos, por causa da palavra rocha, nós vemos uma associação clara à salvação, àquele que seria a rocha, a pedra fundamental que o Novo Testamento, que os apóstolos proclamariam. Você sabe muito bem que todas as vezes que no Velho Testamento essa palavra rocha aparece, já está apontando para aquele que seria a nossa rocha, o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui então a importância de nós resgatarmos para as nossas vidas, para o nosso evangelismo, para a nossa prática cristã, o somente Cristo. Quando nós olhamos para o catolicismo romano e outras falsas religiões, é muito fácil ver como eles não praticam ou não creem no somente Cristo. Existe um adesivo de carro, não sei se você já viu, que diz assim: com Jesus eu oro apenas 25%, porque ele ora 25% e Maria ora mais 25%. O Espírito Santo os outros 25% e eu apenas 25%.
Vejam como isso parece algo até mesmo lógico. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós percebemos que aqui se inclui alguém como Maria, que de modo algum se faz uma mediadora entre homens e Deus, como alguém que além de Cristo, além do Espírito Santo, ora e participa da nossa salvação e da nossa bênção. Quando nós olhamos para o somente Cristo, meus irmãos, nós devemos lembrar da sua exclusividade e da sua suficiência. Como eu falei, é muito fácil nós olharmos para os outros, mas como está a suficiência de Cristo na sua vida? Será que Ele é de fato suficiente? Será que o seu cristianismo é de fato baseado apenas em Cristo Jesus? Como está a pregação deste púlpito? É uma pregação cristocêntrica, é uma pregação que busca demonstrar que nada além de Cristo é mais do que suficiente para nos trazer a reconciliação com o nosso Deus. Eu tenho certeza, meus irmãos, eu conheço muito bem o pastor Cláudio, que ele se preocupa com a centralidade de Cristo, não só na sua pregação, mas na vida da igreja. Por isso, mais uma vez eu pergunto, como você tem respondido a essa pregação? É fácil ser cristocêntrico aqui, mas quando as dificuldades da vida, quando você precisa aplicar isso no seu dia a dia, você facilmente diz, é Jesus e mais alguma coisinha, é Jesus e mais os meus méritos, é Jesus e mais aquilo que eu faço pela minha vã imaginação, a minha religião, a minha reconciliação com Deus. Prestem atenção que o versículo 2 diz, só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Meus irmãos, recuperem o somente Cristo na vida de vocês, não só na teoria, mas na prática, principalmente. E aí nós olhamos então para esse primeiro somente, o somente que é a chave de tudo, e aí nós vemos o primeiro contraste que Davi faz entre os verdadeiros servos de Deus e aqueles que não são. Versículos 3 e 4. Por favor, até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Vejam aqui como o salmista usa de forma proposital a palavra só. Ele começou o salmo dizendo, somente em Deus, só Ele é minha rocha. E aí quando ele aponta o contraste, ele diz, esses que não estão em Cristo, só pensam em derribá-lo da sua dignidade. É óbvio que em primeira instância aqui, Davi está falando sobre ele mesmo. Davi está falando sobre aqueles que estavam armando para derrubá-lo, perseguindo, planejando para matá-lo, para tirá-lo do seu reino. Mas nós sabemos que isso não é apenas sobre o rei Davi, mas principalmente sobre o reinado de Cristo. E eu queria que vocês entendessem que esse contraste ele está aqui para nos mostrar uma coisa que muitas vezes nós esquecemos. Meus irmãos, nesse mundo não há neutralidade. Ou você é de Cristo, ou você é contra Ele. Ou você ajunta, ou você espalha. Nessa noite, não há como você estar aqui e dizer, eu tenho a minha religião, eu não preciso fazer parte desta igreja, eu não preciso esperar somente em Cristo pela minha salvação. Errado. Ao admitir isso, você está
por melhor intenção que você tenha, por melhor cidadão que você seja, você está diretamente dizendo: eu odeio a Cristo, e eu não quero o seu reinado em minha vida. Eu me nego a me submeter a esse Cristo que exige de mim uma exclusividade, que exige de mim que eu deixe o meu pecado por completo e me entregue completamente a Ele. Eu não quero esse Cristo. Eu quero um Cristo falso, um Cristo que é Salvador da minha vida, mas não Senhor. Um Cristo que me deixa fazer o que eu quero e que recebe os meus louvores, o meu dízimo e tudo mais que eu tenho a oferecer a Ele. Mas esse Senhor Jesus arbitrário, que me diz: se você não estiver comigo, você é contra mim. Esse Jesus eu não quero. Esse Jesus precisa ser derrubado. Esse Jesus precisa ser destruído. A religião cristã deve se calar, para que então o ateísmo, o darwinismo, o evolucionismo e todos os outros ismos que se levantam contra o Senhor possam reinar na minha vida e na vida da humanidade. Somente Cristo, meus irmãos, traz para nós então a noção de somente graça e somente fé. Leiam mais uma vez comigo os versículos 5 a 8. E aqui nós vemos esses dois somente de forma maravilhosa. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Mais uma vez, o salmista apresenta as palavras somente e só, mostrando essa ideia de suficiência e exclusividade. Mas por que os homens não conseguem então, meus irmãos, adorar somente a Cristo, seguir somente a Cristo, servir somente a Ele? Por causa do contraste. Davi está nos mostrando aqui mais uma vez que a falsa religião, ela está baseada numa ideia completamente contrária às Escrituras. Quantos aqui se lembram da primeira série dos filmes do Super-Homem? Não sei se você chegou a assistir, mas aquele que é o herói de muitas pessoas aqui, ele veio para a Terra, ele era um homem super poderoso, mas ele tinha um ponto fraco. Vocês conhecem muito bem a Kryptonita. E existe um diálogo naquele filme que nos mostra exatamente o que toda falsa religião nesse mundo tenta nos ensinar. E muitas vezes o evangelho falso, pregado de púlpitos, tenta nos mostrar. É uma cena onde o super-homem está conversando com seu falecido pai. Ele volta em espírito. E o super-homem não sabe o que fazer, ele está confuso, ele falhou na sua missão de salvar a humanidade, e aí seu pai lhe lembra: não, meu filho, você não falhou, você cumpriu exatamente aquilo que você devia cumprir. Mas como, pai? Eu falhei, eu sou superpoderoso e não consegui salvar. Ele disse: não era isso que eles precisavam, o que eles precisavam era apenas do empurrãozinho. O que eles precisavam era apenas de um modelo. O que eles precisavam era ver que dentro deles mesmo havia um super-homem. E ao ver você, cada um dos seres humanos pode agora se tornar o seu próprio super-homem. Se você estudou um pouquinho de filosofia, você sabe que houve um filósofo chamado Nietzsche, que escreveu claramente contra Deus. E o seu personagem principal era o super-homem. Aquele que se levantava contra Deus, contra a moralidade cristã, contra as sagradas escrituras, mostrando o valor da humanidade, se libertando desse Deus arbitrário que exige exclusividade.
Meus irmãos, as religiões do mundo esquecem que desde a queda do homem, nós não somos super-homens, nós somos super-pecadores, nós somos desgraçados, miseráveis, inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência. Não há um justo sequer. E é por isso então que somente a graça de Deus, a super graça de Deus nos visitando é que pode de fato nos levantar, nos trazer vida, para que nós possamos então compreender a mensagem do Evangelho e por meio da fé responder a esse chamado e ter então vida e vida eterna em Cristo Jesus. As religiões do mundo, em maior ou menor ênfase, continuam ensinando que o próprio homem consegue pelas próprias pernas se reconciliar com Deus ou atingir o seu ápice, o nirvana. Mas somente a graça de Deus, mais uma vez apresentada nesse salmo, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Somente a graça de Deus é capaz de lidar com o maior problema da humanidade, que é o seu próprio pecado. E aí nós percebemos então, olhando mais especificamente agora para um outro homem da história, Martinho Lutero, que estava caminhando justamente nessa religião de mérito. Se você estudou um pouquinho da história da igreja, você vai ver que Martinho Lutero era um homem exemplar, era um monge especial. Ele cumpria tudo direitinho. Ele podia dizer como Paulo, se gabar de seu farisaísmo, se gabar de sua disciplina monástica, se gabar e fazer uma troca com Deus. Deus, olhe para a minha disciplina, olhe para a minha vida fiel, e o Senhor me dá então as bênçãos e a paz que eu tanto desejo. Mas qual era o problema com Lutero? Ele não conseguia sentir essa paz, ele vivia constantemente em crise. Ele fazia o que a religião pedia, mas ele vivia em crise. Ele fazia o que a religião pedia, mas não tinha libertação. Até que um dia, como doutor em teologia, estudando a respeito de Romanos, o justo viverá pela fé. O Espírito Santo então invade a sua vida, e ele entende naquele momento, que essa graça maravilhosa oferecida pelo Senhor, é recebida pelo crente, somente pela fé. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes nós não vivemos pela fé e por mais alguma coisinha? É só você se lembrar do seu dia a dia. Todas as vezes que a nossa fé é testada, todas as vezes que a nossa fé é provada, eu preciso dela e mais uma coisinha. Eu preciso dela e mais uma saída. A graça de Deus não é suficiente. A fé que Ele mesmo me oferece não é suficiente, porque infelizmente, Cristo ainda não é suficiente na minha vida. Você que entrou aqui essa noite, não é membro desta igreja, não é membro de nenhuma outra igreja, tem a sua própria religião, já leu Nietzsche e gostou muito, assistiu o Super-Homem e achou aquele diálogo com o pai e o filho maravilhoso. Você está em perigo, porque Deus, que oferece ao homem a salvação somente por meio de Jesus Cristo, Ele está aqui essa noite mais uma vez exigindo de você, que você largue a falsa religião, que você largue e deixe a sua própria vida, que você pare de confiar nos seus méritos e nas suas obras, e confesse a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Professe a sua fé somente nele, e aí você terá a mesma certeza, a mesma convicção, a mesma paz
que Lutero teve, e todos os que estão aqui essa noite já experimentaram, porque já estenderam a mão, recebendo de Deus essa graça maravilhosa. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Quando isso não acontece, meus irmãos, é óbvio que mais um contraste se apresenta em nossas vidas. E é isso que nós percebemos a partir do versículo 9 e 10. Mais uma vez lendo aqui. Vejam como com maestria Davi usa a palavra somente, de forma negativa agora. Versículo 9. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Eu fiz um convite para que a profissão da sua fé seja apenas em Cristo Jesus. É isso que nós lemos no versículo 8. Confia nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Mas muitos ainda rejeitam, muitos ainda estão surdos, muitos ainda têm um coração de pedra. E os versículos 9 e 10 demonstram para nós as características desses que se negam a ouvir a palavra de Deus. Mas agora cuidado, você que é crente, você que já fez a sua profissão pública de fé, você que confia no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, cuidado, porque os versículos 9 e 10 nos mostram que na nossa caminhada cristã, quando nós esquecemos os somentes da reforma, nós facilmente caímos em idolatria. Nós facilmente somos levados por Satanás por caminhos tortuosos que trazem consequências horríveis para as nossas vidas. Quantas vezes, meus irmãos, quando a sua fé foi provada, a sua libertação se deu não por Deus, mas pelo seu próprio braço, pela sua própria riqueza, pela sua própria inteligência, pela sua própria esperteza. E aí você me diz, mas isso são dons de Deus, para que nós possamos então viver uma vida tranquila. Sim, meus irmãos, tudo isso é muito legítimo. Mas o que os versículos 9 e 10 estão nos dizendo é que isso facilmente se torna um ídolo em nossas vidas. Principalmente o versículo 10, quando ele diz: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Sinceramente responda no seu coração, se hoje você perdesse tudo, se você perdesse seu emprego, se você perdesse a sua riqueza, se você perdesse a sua herança, se a sua conta bancária estivesse no vermelho, você ainda teria alegria no Senhor e somente nele. O dinheiro é uma bênção. O Novo Testamento nos diz claramente que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E nós, como crentes, quando esquecemos que é somente Cristo, que é somente pela graça, que é somente pela fé, o dinheiro e tantas outras coisas tomam o lugar de Cristo nos nossos corações. E nós fazemos tudo para agradar a esse falso Deus, deixando de lado o nosso Senhor. Não pondo nele o nosso coração, mas pondo naquilo que ele mesmo nos dá, em abundância, para usarmos para o seu reino, e não para nós mesmos. Isso se torna um ídolo em nossas vidas. Caminhando para o fim agora, meus irmãos, qual é o remédio para isso?
Pastor, como é que eu vivo somente Cristo? Como é que eu vivo somente pela graça? Como é que eu vivo somente pela fé? Aqui nós temos a resposta nos versículos 11 e 12. Nós vemos aqui os últimos dois somentes. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, ou em outras traduções, a misericórdia, ou em outras traduções, a glória, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Faltam dois somentes, e nós temos aqui no início do versículo 11, o somente fundamental para a vida de todo crente, para não fazer de sua riqueza, de seus talentos, um próprio ídolo, e para viver somente em Cristo Jesus. Nós temos aqui somente a Escritura, somente a revelação, somente a palavra de Deus. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto. Quantas vezes é necessário que Deus fale alguma coisa para que isso se torne regra de fé e prática? Eu espero que você responda uma única vez. Meus irmãos, Sofia tem apenas 6 anos, Tito tem apenas 4, e Deus 3, vai fazer 4, e Deus nos abençoou com ainda mais um filho. E eu, fraco, fiquei desesperado, porque eu sei quanto ainda eu preciso aprender a ser um pai bíblico. E em toda a minha inexperiência, uma coisa que eu aprendi foi dizer para os meus filhos: eu só preciso dizer isso uma vez. Se eu tiver que dizer de novo, a desobediência já aconteceu, você precisa ser corrigido. É Deus dizendo para nós, que se nós quisermos somente Cristo, somente a graça, somente a fé, nós devemos entender a palavra de Deus como regra exclusiva de fé e de prática. Eu faço isso, pastor. Mentira. Pastor, eu guio minha vida pela palavra de Deus somente. Mentira. Isso é o que Satanás quer que nós pensemos. Quando nós vivemos a nossa vida achando que a palavra de Deus é a única coisa que guia as nossas vidas. Meus irmãos, o teste é claro, claríssimo. É diretamente proporcional. Se você vive a sua vida somente pelas Escrituras, você já ouviu na sua vida alguém lhe chamar de radical. Se você deixou de fazer alguma coisa na sua vida, ou fez alguma coisa por obediência à palavra de Deus, você já ouviu essa palavra, inclusive do seu irmão na igreja: deixa de ser radical. Você está levando a Bíblia ao pé da letra. E aí, se o irmãozinho for um pouquinho mais pentecostal, ele vai dizer: a letra mata e o Espírito vivifica. Se você já ouviu isso, meus irmãos, é óbvio, nós devemos sempre desconfiar de nós mesmos e ver se estamos, de fato, caminhando por caminhos extremados ou radicais demais, fora da palavra de Deus. Mas eu gostaria de convidá-los mais uma vez essa noite, desafiá-los. Mesmo que isso custe amizades, mesmo que isso custe alguma coisa que ao que você tem tanto apreço, viva a sua vida exclusivamente pela palavra de Deus. Como é que você vai fazer isso se você não se dedica à palavra de Deus? Como é que você vai fazer isso se você não lê a palavra de Deus? Como é que você vai fazer isso se você não ouve os sermões pregados aqui domingo após domingo e medita sobre eles e coloca eles em prática?
Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto. O sermão não é apenas algo para o qual o pastor se prepara, mas os crentes, as ovelhas do Senhor Jesus, devem se preparar da mesma maneira para receber essa palavra dos altos céus, como um único tesouro, como a única coisa que faz sentido. Deixe-me dar alguns exemplos de como nós ainda estamos sendo enganados em relação à palavra de Deus ser a única regra de fé e prática nas nossas vidas. Durante a era medieval, os reformadores se levantaram contra tudo aquilo que era apenas tradição de homens e nada tinha a ver com a palavra de Deus. Uma deturpação completa. E alguns homens, após esses homens, escreveram um documento dizendo que nós, a verdadeira igreja, ela é uma igreja conciliar, ela é uma igreja de concílios, ela é uma igreja que muitas vezes trata de diferenças doutrinárias nessas reuniões, onde os líderes da igreja estão presentes para debater, para orar, para buscar o caminho certo somente pelas Escrituras. E nesse mesmo capítulo da nossa confissão de fé, que trata de sínodos e concílios, existe um parágrafo lá fundamental que diz o seguinte: os sínodos e os concílios podem errar. Com todo cuidado, eles nos mostraram que a única coisa inerrante que serve para guiar as nossas vidas é a Bíblia, a revelação de Deus. E aí eu pergunto para você, se o Supremo Concílio da nossa igreja toma uma decisão que é claramente antibíblica, qual é a sua postura diante disso? Você diz, não, quem está lá são homens santos, que por algum motivo, depois de muito debate e oração, tomaram essa decisão. Ou você diz, não, com todo o respeito e amor que eu tenho por esses homens, eles estão errados. Eles precisam se arrepender, e eles precisam ver nas Escrituras o que é que Deus diz sobre esse assunto e sobre aquele assunto. Meus irmãos, presbíteros, cuidado. Vocês são os guardiões da doutrina. Vocês são os responsáveis para que somente a Escritura seja pregada nesse púlpito. E todas as decisões dos nossos concílios, ou de qualquer concílio de qualquer igreja, esteja apenas baseado na palavra de Deus. Se eu falei alguma coisa que vai de encontro à palavra de Deus, nessa noite, ao apertarem a minha mão após o sermão, vocês têm a obrigação de dizer, pastor Broto, eu te amo, eu respeito o Senhor, mas o senhor pisou na bola. O senhor falou isso, isso e isso. Isso está claramente contra a sagrada palavra de Deus. E se Deus permitir, e eu estiver realmente errado, e o meu orgulho não falar mais alto, eu vou dizer obrigado, presbítero, por abrir os meus olhos, para que a palavra de Deus tenha toda a honra, e manifeste toda a glória de Deus no nosso meio. Um outro exemplo, e isso acontece demais. Nós temos sofrido a chamada idade ou era da depressão. Temos passado por diversos problemas espirituais, doenças da alma.
que certamente tem sim algo de orgânico. Mas quando nós olhamos para o tratamento que nós recebemos, meus irmãos, nós excluímos completamente as sagradas escrituras do nosso tratamento da alma. E nós muitas vezes visitamos psiquiatras que nem cristãos são, que não fazem sequer um teste orgânico, um diagnóstico, um exame, e simplesmente nos passam os famosos remédios tarja preta. E nós nos acalmamos, os remédios surtem efeito, mas o problema continua lá. Isso é um exemplo, meus irmãos, de como aquilo que foi escrito para cuidar das nossas almas, quando nós deixamos isso de lado e dizemos, não adianta. O que adianta é um remédio. O profissional que vai me curar é um médico descrente, que odeia a Deus, mas que sabe exatamente o que eu estou passando. E aí eu chamo a atenção de vocês, meus irmãos, isso é só um exemplo de como tantas outras coisas nós resolvemos por meio dos sacerdotes seculares desse mundo, e não por meio da palavra de Deus, ou por meio daquele que é o pastor das nossas almas, nessa igreja, ou em qualquer igreja. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, em todas as áreas das nossas vidas. Se assim vivermos, certamente atingiremos o somente Deus a glória. Final do versículo 11 e o versículo 12, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, porque a cada um retribuis segundo as suas obras. Somente a Deus toda a glória. Nós cantamos isso, mas nós não vivemos isso. Nós olhamos para as catedrais da época medieval da nossa história, e nós apontamos o dedo, e dizemos, vejam, eles glorificavam a si mesmos, eles glorificavam os seus edifícios, eles glorificavam a homens, mas não a Deus. E nós apontamos para os nossos corações e devíamos dizer o mesmo, que nós ainda, na nossa caminhada cristã, não oferecemos a Deus somente toda a glória. Pensem sobre isso, meus irmãos. O dia do Senhor, todo santo domingo, é um dia em que isso fica cada vez mais claro em nossas vidas. Teresina, o Piauí não tem times fortes de futebol. Eu havia me esquecido do que é torcer para o Sport, do que é torcer para o Náutico, do que é torcer para o Santa. Mas hoje eu me lembrei. Só que eu me lembrei que hoje é o dia somente de Cristo. Não é o dia do leão, não é o dia do timbu. E a cada grito, a cada fogo de artifício, a cada comemoração, talvez você tenha chegado atrasado hoje à noite por causa do jogo. Meus irmãos, claramente, isso não é dar glória somente a Deus. Pense sobre isso. Mais uma vez, as aplicações que eu trouxe aqui foram apenas exemplos, direcionamentos. Não se resume tudo aquilo que nós podemos refletir acerca de nossas vidas.
sobre quão pouco temos dado toda a glória a Deus, e o quanto nós temos dado ainda glória a qualquer coisa que toma lugar de Deus nas nossas vidas. Deus é ciumento, não ciúme de homens, obviamente, mas Ele, como já foi dito nessa noite, orado, fomos feitos reino e sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você vive somente as Escrituras, você vai descobrir somente Cristo, somente a graça, somente a fé, e vai viver diariamente somente para a glória de Deus. Só que, se você é um bom leitor das Escrituras, você devia estar se fazendo uma pergunta nesse momento. Pastor, que bom que o Senhor nos lembrou dos 5 solas da reforma. Mas parece que o final do Salmo fala justamente o contrário daquilo que o Senhor está falando essa noite. Vejam como o Salmo termina. Pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Não é isso que as religiões do mundo ensinam? Seja bom e você receberá a recompensa. Seja bom e você atingirá o maior nível de gradação da sua religião. Faça o que sua religião manda você fazer e você será o mais espiritual daquela religião. Não, não é isso que a palavra de Deus obviamente está nos ensinando. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Tiago capítulo 2. E aqui nós terminamos. Tiago capítulo 2, versículo 24. Prestem atenção, porque Lutero se arrepiou todo ao ler esse versículo, assim como toda a epístola de Tiago. Quando nós lemos Tiago 2:24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Lutero queria que a epístola de Tiago fosse tirada do cânon das Escrituras, por causa dessa frase e por causa de todo o teor daquela carta. Nós não precisamos temer. O grande Lutero também tropeçou, também cometeu erros, e esse foi um gravíssimo na sua vida. Ele não conseguiu ver como os solas da reforma, como a doutrina ou as doutrinas da graça não excluem, meus irmãos. Pelo contrário, elas nos incentivam a uma vida de obras. Elas nos incentivam a uma vida de trabalho, de serviço, de glória a Deus. É por isso que o Salmo termina do jeito que ele termina, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Se você é um crente nessa noite, você não precisa ter medo de nada, absolutamente nada. Nada vai tirar você dos braços do Pai. Mas infelizmente, nós podemos nos envergonhar muito, porque em resposta a essa mensagem maravilhosa do Evangelho, graciosa do Pai, nós temos respondido e vivido negligentemente e de forma desobediente.
nós não temos dado a Ele toda a glória. O nosso umbigo, as nossas tradições, as nossas invenções, aquilo que nós achamos que é a Escritura, continuam tomando lugar daquele que é o único que merece toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória. Mais uma vez eu convido você, se ainda não professou a sua fé em Cristo Jesus, arrependa-se essa noite e creia somente nele, para que você tenha libertação de seus próprios pecados. Se junte a nós nessa luta para elevar a palavra de Deus e também o próprio Deus acima de todas as coisas. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra. Senhor, como somos facilmente enganados por Satanás, pelo mundo, pela nossa própria carne. Obrigado porque o Senhor usou Davi para escrever esse salmo, com todos esses somentes, nos mostrando o quanto nós ainda nos vendemos às coisas desse mundo, nós ainda nos contentamos com aquilo que se mistura com uma verdadeira adoração. Nós ainda estamos em cima do muro, um pé no reino e outro pé nos prazeres dessa vida. Senhor, nós queremos adorar a Ti somente, mesmo que nos chamem de radicais, queremos prestar obediência somente à Tua palavra, pois o Senhor nos tirou das trevas, quando éramos ainda inimigos, e nós insistimos em viver uma vida que não Te agrada. Ó Deus, tem de misericórdia de nós, que a nossa geração possa ver a mesma coisa que a geração da reforma viu, homens deixando tudo para se entregar somente às diretrizes da Tua palavra. E se a Igreja Presbiteriana do Recife se encontra aqui hoje, certamente é por Tua graça e pela coragem desses homens. Ó Deus, perdoa a nossa negligência, perdoa quando ficamos de braços cruzados, e nos ajuda, ó Deus, a continuar trabalhando, a continuar realizando aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe essa igreja, abençoe os seus projetos, abençoe o conselho desta igreja como guardiões da doutrina, que eles amem mais a Tua palavra do que qualquer outra coisa, mesmo que sejam chamados de radicais por causa disso. Abençoe os pastores desta igreja, que eles, custe o que custar, preguem sempre somente a Cristo. E aí nós temos a certeza absoluta de que mais e mais almas se converterão ao Senhor somente pela fé. Obrigado, Deus, mais uma vez. Nos dê agora um sacramento abençoado na Tua presença e nos ajude a renovar os nossos votos diante do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.